Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para a nossa aula 11 do projeto final 2020. Então a gente vai fazer aqui a parte do acesso remoto com SSH e CGNAT. A ideia é que aqui no nosso provedor a gente tenha um setor em que a gente consiga gerenciar remotamente os equipamentos aqui, por exemplo, os roteadores de acesso, que atendem as regiões 1, 2 e 3, e também o equipamento do cliente, né, o modem, a CPE, para a gente poder gerenciar. Então, primeiro eu vou fazer a parte interna aqui do provedor, e aí depois a gente vai lá para a parte do assinante. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui alguns computadores. Deixa eu pegar por enquanto aqui um só. Vou colocar dois aqui assim. Aí eu vou fazer as conexões. Eu vou ter que utilizar aqui no multilayer uma outra VLAN para não misturar as redes. Então eu vou trabalhar aqui com a VLAN 4 na sequência. Então lembrando que a 1 ela integra as redes VoIP, a 2 a parte de câmera, a 3 as redes de dados e a 4 agora vai servir aí para gerência remota. Então o primeiro cuidado que eu vou ter que ter aqui, ó, como esses computadores vão ser utilizados para essa função, então eu vou ter que criar essa VLAN 4 no multilayer e os computadores vão ter que estar conectados nessa VLAN 4. Então eu vou criar aqui a VLAN 4 no multilayer. Eu posso fazer o jeito mais fácil aqui no modo configuração mesmo, ó. Então eu vou aqui em config VLAN database, vou pôr aqui 4 e vou colocar aqui como SSH, seria o meu acesso remoto que eu vou utilizar. E aí as interfaces que eu for utilizar ali nos computadores, eu preciso associar a VLAN 4. Então, como aqui eu já fiz um planejamento aqui, por exemplo, a 1, 2 e 3 estão na VLAN 1, aí aqui as outras na VLAN 2 até a 18, e aqui as de fibra na VLAN 3. Então, eu vou pegar ali a 19, 20 e 21, por exemplo, e vou utilizar na VLAN 4. Então, eu posso vir aqui, ó, 19, ela está na VLAN padrão A1, então vou mudar aqui para a VLAN 4. Deixa eu clicar aqui na de baixo, aqui, que senão ele vai colocar nas duas. Então, VLAN 4. Maximizar aqui. A20 também. Ou um outro modo é você fazer no CLI, né? Então, lá o comando range, switchport modo acesso, switchport acesso VLAN 4. E aqui também. Então, aí estão todas elas ali. Se eu quiser conferir, até é mais fácil aqui no CLI, vou fazer um end. Comando show VLAN brief. E aí ele vai me dar a tabela de VLAN lá, ó. Então estão a 19, 20 e 21 aí, para acesso remoto. E aí eu vou pegar aqui as conexões, ó. Então eu vou conectar aqui o meu computador. Na interface aqui, ó, 19. Esse aqui na 20. E o outro aqui na sequência na 21. A outra eu vou criar aqui primeiro. Bom, para não ficar muito poluído aqui, eu vou fazer um cluster. Ó. Então eu vou selecionar aqui esses dois computadores. Deixa eu só dar um ESC aqui. Clicar em selecionar. Selecionei os dois. Aí eu vou lá no canto direito aqui, ó, aqui em cima. Onde tem essa nuvenzinha aqui, vou colocar como, ó, criar novo cluster. E eu vou dar um nome que é muito comum aí, o pessoal chama nos provedores, que é operação e manutenção, que é algo muito importante aí para otimizar os serviços, principalmente essa ideia do acesso de gerência remota. Então eu vou criar aqui o meu setor OEM, onde geralmente fica ali os funcionários, né, do suporte técnico, então o pessoal que atende ali a empresa. Eu vou até colocar aqui um background para manter o padrão.
Quem quiser aí pode fazer ali, utilizar o escritório interno da empresa, fica mais interessante também. Então eu coloquei aqui 2 computadores. Vou nomear eles aqui só para ficar identificado aqui. Vou pôr como OEM01, operação e manutenção 01, operação e manutenção 02. E vou adicionar um terceiro aqui, já que eu tinha configurado 3 interfaces. Operação e manutenção 03. Aqui, se você quiser, então eu vou voltar aqui na página principal e aí eu vou fazer a conexão. Ó. Então eu já utilizei a 2021, agora vou a 1920, agora eu vou utilizar a 21 e eu vou clicar aqui no cluster e ele vai me aparecer, ó, computador 3 aí. Ó. Então fiz essa conexão ali. Aqui até é importante, né, o anotar para não ficar bem documentado, já que são várias conexões, vários IPs. Então vou colocar aqui multilayer VLAN 4. Aí a giga 0/1/19. Deixa eu ver só se é a 1 ou a 0. Não, é a 10. Então voltando aqui no meu setor OEM. Então no multilayer a 1/0/19 está no computador OEM01. Selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V. A20 no computador OEM02 e a 23, a 21 no OEM03 aqui. Só para ficar registrado aí. E aí, na sequência, o nosso próximo objetivo agora é atribuir os IPs para daí fazer a configuração do SSH. Então, aqui para atribuir os IPs, agora eu vou lá na minha planilha. E lembrando que eu tinha deixado os últimos 2 blocos para questões internas do provedor. Então, eu já utilizei ele aqui na VoIP, câmera e dados. E agora eu vou pegar e vou utilizar o último para gerência remota. Ó. Então, aqui na planilha 2 ISP, ó, então, lembrando que eu tinha ali os blocos barra 26, aí eu peguei o penúltimo aqui, ó, e transformei num barra 28. E aí isso me deu 4 redes, cada uma com 14 dispositivos. Então, a primeira eu utilizei aqui para VoIP, a segunda para câmera, onde aí foi a VLAN e também o servidor IoT, e a terceira para dados. Esta quarta aqui agora, ó, eu vou utilizar justamente aqui para o SSH, ó, ISP SSH. Então, vou fazer essa sequência ali. Ó. E aqui eu vou tentar manter o padrão. Né? Então, eu vou utilizar o último IP válido aqui, por exemplo, para a VLAN 4 e os demais IPs para os meus computadores. Ou para o meu multilayer, né, também, que eu tenho que fazer, que daí vai ser o endereço da VLAN 4. Então, ó, aqui no Packet Tracer, ó, a VLAN 4 ela vai ser o último IP válido. Então, na minha faixa aqui é o 150.100.223.190/28. Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Então, reparem que sempre para as VLANs eu utilizei o último IP, ó. 174 seria o da VLAN 3, ó. Aí 158 lá para 2, então sempre trabalhei com o último. 190, então, eu vou usar no multilayer, na VLAN 4. E aí eu vou começar sequencialmente para os computadores. 177 para o computador 1, 178 para o 2 e 179 para o 3, ó. Então, é o que eu vou fazer aqui na sequência. Então, eu vou colocar aqui. Até já vou deixar anotado. Ó. Então, o computador 1 ele vai ter o endereço 150.100.223.177/28.
E aí já vou copiar aqui, ó. Daí vem o 178. Então, 178 e 179. Vou até deixar aqui anotado também a VLAN 4, que vai ser justamente o gateway da minha rede. Ele tem o 190, que é o último IP válido. Então, tudo bem documentado e bem planejado. E aí eu já posso atribuir aqui, então eu vou trabalhar com IP estático. Quem quiser, você pode criar um servidor de HCP no multilayer para atender a rede de gerência, de operação e manutenção. Eu particularmente gosto de estático, então já vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui no computador, em desktop, IP, e aí vou pôr estático aqui, ó. Então seria o 177, primeiro computador. Ó, por padrão ele vai dar um /16, mas lembrando que está com /28. Então o /28 aqui, ó, na anotação decimal é o 225, 225, 225, 240. Então o que eu vou pôr aqui, ó, 225, 240. E o gateway é o endereço do meu multilayer. Deu algum erro aqui. 177 225 255 240. Isso. E aí o meu gateway é o 190, que é o endereço da minha VLAN 4, que eu vou usar como DNS também. Então acabei de configurar ali no primeiro. Ó, está atribuído ali estaticamente. O próximo aqui, seguindo o meu planejamento, vai ser o 178. O mesmo procedimento. 178. Aqui é 255, 240. 190, já está certo o gateway. 190 também, no DNS. Então aqui foi configurado. E aí o computador 3 aqui, então desktop IP, estático. Estão 177, 78, esse é o 179. 255, 240, o gateway 190 e 190. Então igual está planejado aqui, ó. Então todos eles ali atribuídos corretamente com o gateway 190. Próximo passo que eu vou fazer aqui agora é configurar a VLAN 4 no multilayer. Então vou vir aqui no multilayer. E lembrando que eu já tinha criado ela associado às interfaces no começo desta aula. Então só vou fazer aqui um Enter e vou configurar o IP nela agora aqui, ó. Conft interface VLAN 4. Ó, até subiu, eu vou pôr aqui um description OEM, operação e manutenção. IP address, e aí vem o meu endereço, 150, 100, 223, 190 e a máscara, 225, 225, ó, lembrando que aqui é um /28, então 240 e no shut do WR para salvar. Então feito isso, essa parte básica aí da camada 3, configuração de IPs, ó, só para certificar, todos eles têm que pingar no multilayer, né? Então eu vou aqui no prompt, ó, eu vou disparar um ping 150, 100, 223, 190. Ó. Eles vão responder aí. Isso o computador OEM1, operação e manutenção 01. Mesma coisa aqui. Enfim, todos têm que ter ali conectividade. 190 aqui. Então todos estão acessando. E aí agora a ideia é que a gente consiga com esses computadores acessar via SSH os meus equipamentos. Então eu vou começar pelo multilayer, depois eu vou aqui no multilayer, depois eu vou aqui para os roteadores. Então todos eles devem acessar aí.
E aí o que eu vou fazer basicamente para fazer esse acesso? Então eu vou aqui na página do projeto final, já deixei ali disponível, também está na descrição do vídeo, um tutorial de como fazer isso. Vocês vão ver que são 10 passos, alguns a gente já fez, que é dar os IPs, né, habilitar os IPs. Então ele vai dar aqui um exemplo. Então aqui das configurações. Aqui já foi dado o IP, no nosso caso do projeto é a VLAN 4, então já foi habilitado. E aí eu preciso fazer estes passos aqui, ó, que é justamente o passo 10. Eu preciso, não posso deixar no nome padrão, eu preciso dar um nome para ele, apesar que essa parte a gente já vem organizando, né? Então a gente já faz lá o comando hostname. Ó, por exemplo, aqui no gateway, eu já tinha feito aqui, ó, não está com o nome padrão, gateway multilayer. Deixa eu dar um end aqui. Então essa parte aí já foi configurada. Senão ele não vai aceitar e vai dar conflito, e ainda mais aquela ideia que você vai estar acessando com o computador, qual é o dispositivo, então isso fica complicado. Aí eu vou criar aqui um usuário e senha do meu provedor, aí um domínio, e aqui vou colocar a criptografia, então são comandos repetitivos. Vocês vão ver que eu até vou fazer um script para facilitar aí a nossa vida. Então vamos lá, vamos seguir aqui sequencialmente esses passos. O hostname eu já fiz anteriormente quando eu configurei meu equipamento. Então agora aqui, ó, no config, ó, fazer username. Então conft para entrar no config, ó, username. Aí eu vou usar o tab para facilitar o nome. Vou pôr aqui OEM Gustavo. Operação e manutenção Gustavo. Aqui o modo mais seguro da Cisco. Secret. Aqui a senha eu vou pôr aqui, ó, teste 123. Então, o primeiro passo aí, criei um usuário. Aí aqui vem o domínio e a criptografia, ó. Então, vou fazer aqui pdomínio. Aqui tem que digitar mais, que senão tem mais comuns aqui. Vou pôr aqui o domínio ISP Gustavo. Olha só, como eu vou ter que fazer isso aqui várias vezes para os meus equipamentos, para cada um dos equipamentos. Então, eu já vou copiar aqui, ó, copy. Aí eu vou deixar anotado lá no meu bloco de notas. Então eu vou criar aqui um script novo. Então, salvar como. Packet Tracer. Vamos pôr aqui como CMD SSH. Eu já sei aqui que é para o protocolo SSH. Então esse foi o primeiro comando. Este aqui foi o segundo. Então na sequência ali. E agora o terceiro eu vou pedir aqui, ó, para gerar a criptografia. Então voltando para cá, meu equipamento. Tá, dei enter nesse aqui, agora vem lá, crypto key, a chave do tipo RSA. Aqui ele vai pedir uma chave para criptografia, quanto maior melhor. Então eu vou colocar aqui 2048, que é o máximo que ele permite. Então ele já criou a chave aqui, ó. Então eu vou copiar este comando aqui na sequência, ó. E aí ele vai, quando eu rodar esse script, vocês vão ver na sequência, ele vai pedir sempre esse 2048. Então eu vou ter que digitar para continuar o restante do script. Então já fiz essa parte, ele vai dar essa mensagem aqui, ó. E agora vem estes parâmetros aqui. Então, ó, IP SSH versão 2, o timeout, que é para quando ele fechar a sessão, se não for usado ali, ou se demorar muito para conectar. Versão 2, IP SSH timeout 30.
Na sequência ali vem as tentativas de acesso. Deixa eu arrastar aqui. Então, ó, 3 tentativas, vou colocar aqui também manter, SSH Authentication 3, aqui line, terminal virtual, 0 a 15, apesar que teve usar o modo 15, e transporte input, SSH, e login, tipo local. E é isso aí. Então, com esses comandos aqui, eu consigo basicamente habilitar o SSH. Então, eu vou copiar aqui já para o meu script, só vou organizar ele para ficar reutilizável. Então, Ctrl V. Essa primeira parte aqui eu não vou precisar. Então, eu vou fazer aqui um replace. Vamos substituir por nada. Aqui também. Substituir. Tudo. E aí só os comandos aqui, como eu vou usando o tab, ele coloca para mim essas séries de comandos que eu não preciso. Então, eu vou fazer só isso aqui. E pronto. E seguindo aqui, então, o último parâmetro para habilitar aí o SSH. Então, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comandos aí é possível habilitar. Já vou deixar isso aqui salvo. Então, aqui já foi configurado no nosso equipamento aí. Vou fazer aqui um end WR para salvar. Então, eu vou fechar aqui o multilayer e daí aqui ele vai mostrar como é que eu acesso isso do computador. Ó. Então, eu vou lá em desktop, onde eu posso fazer o ping mesmo. E aí eu vou dar o comando ssh-l, o nome e o IP. E daí ele vai me pedir a senha, evidentemente. Então vamos lá para o Packet Tracer. Eu vou até anotar aqui, né, porque é tanta coisa. Então aqui para gente colocar para o SSH, deixa eu até fazer um espaço aqui, SSH. OEM Gustavo. Teste 1, 2, 3. Que é o que eu configurei lá no meu equipamento. Então olha só, eu vou vir aqui no meu computador. Aqui no prompt de comando. E vou fazer ali, ó, SSH-L, OEM Gustavo e o IP do equipamento que eu quero acessar. Nesse caso é o multilayer, ó, que está com a VLAN 4 aqui, ó, 150.100.223.190. 150.100.223.190. Ó, ele me pediu a senha, que é o teste 123 em maiúsculo, e eu estou no meu multilayer, ó. Show VLAN Brief. Então a ideia é que agora quem trabalhar ali no suporte, ele consegue do computador dele acessar o meu multilayer e fazer uma série de configurações aí. Então isso facilita muito a vida, principalmente se for de um cliente específico, que é o que a gente vai fazer em breve. Sempre importante aqui fazer o exit. Então está configurado no meu equipamento, no multilayer. Na sequência aqui, ó, então agora eu preciso configurar nos meus roteadores 1, 2 e 3. Vocês vão ver que é o mesmo procedimento. Aqui, como o multilayer ele integra todas as interfaces, então o que, que eu vou fazer aqui? Eu não vou precisar puxar, gastar uma interface a mais só para configurar o meu equipamento. Eu vou aproveitar as que já existem. Particularmente, como o tráfego de VoIP é muito baixo, então eu vou utilizar a interface de VoIP, que seria aqui o 223.129, por exemplo. Mas eu consigo acessar pelas outras também. Então eu vou aqui no meu equipamento, CLI. Opa, só voltar aqui. E aqui, como eu já tinha feito o script, então vai facilitar a minha vida. Ó. Vou dar um enable conft. Ó, reparem que ele não está com o nome padrão, então não preciso fazer o hostname. O que, que eu vou fazer aqui? Ó? Vou lá no meu script, vou copiar esses 3 aqui primeiro.
fazer aqui um paste e enter. Ó, ele vai me perguntar o tamanho da chave, vou colocar 2048. E agora eu vou fazer a segunda parte aqui do script, ó, que ele vai me habilitar o SSH. Então, copiei lá Ctrl C, paste, Ctrl V, ó, e enter. Vou fazer aqui um end IWR. Aliás, vou até adicionar isso aqui no meu script já, para a próxima vez. Então, no final tem um end e um WR salvar. E ele acabou de habilitar ali no meu endereço. Nesse caso aqui, ó, eu vou usar a interface VoIP. Vou até copiar aqui já o endereço. Só para ficar bem documentado aqui. Vou pôr aqui R1 Gateway, que seria de Aroeiras. Aqui era o meu multilayer. Então, se eu quiser acessar, aqui é o gateway de Aroeiras, que vai ser este endereço aqui. O multilayer lá eu já fiz o teste. Então, seria a Vela 4. Só vou copiar aqui para deixar organizado. Então, dá um espaço aqui. Ó, e vou fazer o teste aqui nesse computador mesmo. Então, agora com o endereço 129. Ó. Então, até para facilitar a minha vida aqui, ó, eu vou usar aquela ideia do terminal. Vou apertar para cima aqui, ó. 190 é o meu multilayer. 129 é o meu roteador lá da região 1. Ó. Já pediu password, isso é bom. Teste 1, 2, 3. Ó. E estou ali no roteador 1 Gateway Aroeiras. Então, já consigo acessar também no meu setor de operação e manutenção. Vamos salvar aqui. E na sequência vou fazer para os outros roteadores. Né? Então, no caso da região 2 e 3. Ó. E aí eles têm o endereço 130 e 131. Então, que é o que eu vou fazer na sequência aqui. Então, já vou deixar anotado aqui, ó, região 2 é o 130. Região 3 é o 131. Então, tá anotado ali. Então, eu vou aqui no meu equipamento. Mesmo procedimento, vou rodar 2 vezes aquele meu script para habilitar o SSH. A primeira para gerar a chave, com 2048, e depois os parâmetros lá, configuração. Então, conft, treino config, vou só rodar esse comando aqui, ó. Copy, paste, ele vai me perguntar, 2048. Até tem como fazer interativo, tá? Não aqui no Packet Tracer, mas na prática é possível fazer. Aqui agora a segunda parte, fazer um Ctrl C, né? E aqui um paste. E ó, ele já deu o end, WR também já salvou. Então já está habilitado aqui no roteador 2. E agora eu vou fazer isso aqui no 3 também. Ó. Então CLI, config. Então primeiro bloco aqui. Então tem que fazer primeiro conft para entrar no config. Daí eu rodo o script. 2048. E agora o segundo bloco com o SSH. E daí ele já vai também salvar. Então agora um paste. Tá aí, está configurado também. Para fazer o teste, então vou aqui no meu setor de operação e manutenção e vou acessar lá ó, o 120, o 130 e o 131. Então aqui no prompt de comando, apertar para cima, aqui ó, 129 era o roteador 1, 130 é o roteador 2, teste 1, 2, 3, acho que eu digitei errado aqui.
1, 2, 3. Vamos fazer de volta. Teste 1, 2, 3. Olha, entrou roteador 2 Gateway Elements. Vou fazer um exit. E aí o 131 que vai ter que ser o meu roteador 3, ó. Teste 1, 2, 3. Ó, roteador 3, Gateway Guapé e exit. Então, com isso, eu já consigo acessar minha rede interna pelo meu setor de operação e manutenção. Isso vai facilitar muito a minha vida aí na hora de configurar. Então, essa seria a primeira parte aí do laboratório, nossa aula. Agora, a segunda parte, e aí a gente vai ter que definir um novo planejamento de IPs, porque aí já envolve a gente atender os assinantes. E aí, por exemplo, eu vou aqui na região 1, ó. O objetivo é que eu consiga, por exemplo, acessar esse modem. Mas se eu colocar o mouse em cima dele ali, ó, vocês vão ver que esse modem ele não tem IP. Ele recebe por fibra um link de trunk, que é aquela interface giga. E aí na interface 1 o VoIP, na 2 ele distribui dados. Aí assim, amanhã depois, 2 é câmera, perdão, e a 3 é dados. Amanhã depois, se eu colocar aqui um roteador, eu consigo acessar via web ele para configurar, ou SSH, pelo IP público dele, então eu nem precisaria aí ficar gastando IP e fazer roteamento, basta eu habilitar o SSH, mas eu não consigo acessar esse modem, que é quem faz a minha interface aqui. E aí eu vou ter que dar um IP. Então qual que vai ser a ideia aqui? Eu vou criar uma VLAN 4 nesses meus modems na CPE. Eu vou dar um IP para gerência. Só que eu não vou gastar IP público só para isso, que já é escasso. Então aí a ideia é que eu vou trabalhar com o CGNAT. Então lembrando que a gente tem aqueles endereços internos que são os NAT, o 10, 172 e 192. Só que como eu sou um provedor agora, eu vou atuar dentro das normas, eu vou usar o 100.64 lá até o 127, que justamente serve para esta norma aí. Então qual que vai ser a ideia aqui? Primeiro eu vou ali no site, ó. Vamos aqui no projeto final, eu pus, também está disponível na descrição do vídeo. A gente viu ali no curso o que seria esse CGNAT. Então eu vou abrir aqui. A gente viu naquele laboratório de wireless, né, mas ele é especificado pela RFC 6598. E ele seria a segunda subrede desse 100.64. Então isso aqui, a regulamentação diz eu posso fazer um NAT para o meu cliente, e daí se o meu cliente quiser fazer um NAT para reutilizar esses endereços, aí sim ele tem que usar o 10 ou 172 ou 192 lá, que estão regulamentados. Enquanto eu for provedor, eu tenho que fazer dessa forma para não dar conflito com as redes do cliente, com aquelas faixas que ele escolher. Então o que a norma me diz? Ó, eu posso utilizar qualquer endereço do 100.64 até o 100.127. Da máscara pode ser /10 até /30, enfim, 31, né? Depende do protocolo e até mais. Mas eu tenho que trabalhar dentro dessa faixa. Tá? Então, se você for analisar aqui, eu posso criar uma subrede aí com mais de 4 milhões de computadores. Não é o nosso caso. A gente vai precisar de 3 redes, no mínimo, né? Nessa situação aqui, ó. Que eu precisaria de uma rede para fazer a parte de gerência remota da região 1, da região 2 e da região 3. Para isso que eu vou precisar. Amanhã depois até especifiquei até a região 5, então dá para fazer até a região 5 também. Então qual que é a ideia aqui, ó? Na própria planilha aqui de IP do provedor aqui, ó, eu vou colocar agora, até para ficar bem editado aqui, bem formatado, essa parte aí do CGNAT, que é para nossa função interna, simplesmente para te acessar via SSH o modem do cliente. Então copiei ali, vou colocar aqui colar. Vou até deletar esse fim da planilha aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui.
E aqui eu vou colocar agora CGNAT, acesso remoto SSH. Então eu vou utilizar aqui o 100, eu vou começar pelo segundo, 165.0.0/16. Então lembrando, ele tem que ser do 164 até 127, no mínimo /10. Eu já coloquei /16 para te reservar esses dois primeiros IPs aqui, ó. Pessoal, aqui muito importante também, vocês têm lá no site a planilha de vocês, com os IPs que vocês podem utilizar, os IPs públicos, né? Cada um tem o seu e deve utilizar o seu. Agora, é claro, para essas questões de NAT, CGNAT, como são normas, aí você pode utilizar esse IP aqui, tá? Então você pode utilizar, igual eu estou fazendo mesmo, 165 ou 64, enfim, tem até o 127. Fica a critério de vocês, mas precisa estar dentro da faixa regulamentada do CGNAT. A dica, pode seguir aqui o que eu estou utilizando para este caso aí. E agora eu vou fazer aqui, ó, qual que é a ideia? Eu vou ter 64 modems, então eu precisaria no mínimo 64 assinantes, eu precisaria no mínimo de 64 dispositivos. Mas como eu tenho bastante IP para utilizar aqui, ó, eu vou fazer um /24. Então a gente vai lá para aquele nosso site, ó. Também vou deixar o link na descrição do vídeo, mas aqui está aqui na página também, ó. E aí eu vou fazer o meu planejamento do CGNAT para minha rede SSH, ó. Deixa eu maximizar aqui. Então a minha faixa de endereço que eu escolhi aqui foi a 165.0.0/16 e eu quero transformar num /24, que seria um classe C, né? E aí ele vai me mostrar aqui, deu algum erro aqui, deixa eu ver só o que é. Agora ele calculou. Então ele vai me mostrar aqui, ó, eu tenho todas essas subredes aqui e cada uma com 264 assinantes, ó, 256 subredes com 254 assinantes cada uma, o que dá e sobra, né? Mas o CGNAT ele permite isso. Lembrando que o NAT para roteamento ele é mais complicado, né? Ele deixa mais lento a nossa rede, mas para essa questão de questões internas, por exemplo, de gerenciamento, ele acaba sendo uma alternativa interessante para a gente não gastar IP público aí. E o que eu vou fazer para facilitar a minha vida aqui, ó? Eu vou pegar aqui as primeiras regiões. Tem 256, então nem vou utilizar tudo, né? Então eu vou só selecionar essas primeiras aqui, ó, até a 5, apesar que eu só implementei até a 3 por enquanto. Vou fazer aqui um Ctrl C. E lá na minha planilha, ó, aquele colar especial. Deixa eu salvar aqui. Então eu vou aqui em editar, colar especial, ou Ctrl Shift V. Texto sem formatação, ok. Aí ele vai até me aparecer aqui a opção, vou dar ok. E ele mostra para mim aqui, ó, bem organizado as faixas de IP. Essa primeira aqui vou deixar por enquanto como livre, porque qual que vai ser a minha lógica aqui para facilitar, ó? Sempre que for 165, lembrando que é um CGNAT, então vocês podem utilizar isso aqui também. Sempre que for 165 é minha gerência remota interna, né, o SSH. Aí o terceiro octeto, ó, o 1 corresponde à região 1. E aí dentro dessa região 1 eu tenho 254 assinantes. Aí o 2, ó, eu vou utilizar na região 2, ó. E o 3 na região 3, o 4 na 4 e o 5 na 5. Então isso facilita muito a minha vida, ó. Então eu vou deixar aqui o primeiro livre, que eu não tenho região 0. Aí eu vou colocar aqui então, ó, vou pôr assim, SSH região 01, SSH região 02, SSH região
03 e SSH região 04. SSH região 05. Então eu pus aqui na minha planilha 2 que são questões do provedor, né, para ficar bem documentado aí. Então olha só, eu vou lá no Packet Tracer só para anotar isso, lá no meu setor de operação e manutenção. Então vamos lá no meu provedor, operação e manutenção, e vou anotar aqui, ó. Então aqui na sequência. CGNAT 1006500 SSH assinantes. Aí qual que vai ser a minha lógica? Ó, região 01. A região 01 ela sempre vai começar com isso aqui, ó, 100.65.1, endereço de rede.0/24. Aí o meu assinante 01, ó, ele vai ter o endereço 100.65.11/24. O meu assinante 02, 100.65.12/24. O meu assinante 3, ó, 100.65.13/24. O 4, 1.4.24. Isso até eu chegar aqui, ó, no meu assinante 64, que vai ter o 100.65, que é o CGNAT, 1, que é a região 1, e o final 64. Então olha só como ficou com uma lógica bem simples aí de eu trabalhar. E aí essa mesma lógica aqui eu vou incorporar na região 2, ó. Só que o que que vai mudar ali na região 2? Até vou copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aí na região 2, o terceiro octeto ao invés de 1 vai ser 2, ó, e a mesma coisa, o assinante 1 da região 2 ele vai ter o 21, 2223, e o assinante 64 da região 2 é o 100.65.2.64. Então olha só como eu torno a minha tabela de gerenciamento bem simples aí de trabalhar. Eu vou jogar isso aqui para cá, que são as questões internas, e vou deixar essa tabela aqui, ó. Fazer assim para ficar bem separado. Então, lembrando aí que do CGNAT vocês podem manter esse endereço 100.65 aí também. E aqui a tabela da minha região 3. Então, ó, a região 3 vai ser o endereço 3, 31, 32, 3 e 364 aí. Então agora eu já começo a ter aí uma estrutura para a minha rede. Mas lembrando que eu vou ter que fazer um roteamento interno para eu poder acessar o meu modem. Então o que, que vai acontecer aqui? Ó? Este link de fibra eu vou precisar transportar VLAN 4 para ir para os meus assinantes, porque esse aqui é um link de trunk, então eu vou ter que dar um endereço gateway aqui, ó, para essa interface 4 aqui, ó, de cada um dos roteadores, que pode ser o CGNAT, tá? Então isso eu posso trabalhar normalmente ali. Então, ó, primeira coisa que eu vou ter que fazer, criar uma interface de trunk aqui, ó. Então vamos colocar aqui enable. Então, eu vou colocar aqui, ó, conft interface, a minha interface de giga. Deixa eu só verificar aqui para não trocar. A 100 é de giga e a 000 é de dados, isso que está com o IP aqui, ó. Então eu vou na exit giga 010.4. Deixa eu ver o que eu troquei aqui.
Ah, tá, ele não aceitou só o giga, né? Interface giga 0/0/104. Então, lembrando que aqui, ó, a 0/10.1 era para VoIP, a 2 para câmera, aí eu utilizei para os assinantes, 101 assinante 1, 102 o 2, 164, 164, e aqui eu vou usar a 4, então aí para SSH, né? Então vou até colocar aqui, ó, description, OEM, IP address. Tem que ser na minha rede NAT, ó. Então como eu estou na região 1 aqui, ó, então vai ser o 165.1, que é da região 1, pelo meu planejamento de IPs. E eu vou colocar o último válido, 254. E é um /24, né? A minha rede de SSH aí, ó. Ah, esqueci disso aqui, né? Encapsulation.1q VLAN 4, porque é uma subinterface. E agora sim o IP, ó. E exit aí. Vou fazer um do WR aqui para salvar, né? Então eu vou até anotar aqui, ó, só para ficar documentado que também existe aí a giga 0104 e que ela tem um IP CGNAT, né? Então 100.651.254/24. E ela distribui a VLAN 4 pelo link de fibra que vai para os meus assinantes. Vou fazer isso aqui também, né? Preciso fazer aqui na região 2. Então aqui seria a 2, porque é a região 2, mas a subinterface é a mesma. E aqui na região 3 também, ó. Então vou fazer um Ctrl V. E região 3, o 100.653 aí. Também. Então agora só vou configurar aqui, ó. É o mesmo procedimento que eu fiz ali no roteador 1. Então, ó, bem rapidamente, conft interface giga 010.4, vai dar app, description OEM, encapsulation.1q VLAN 4, IP address, região 2, então é o 100.65, que é um CGNAT, 2.254 e a máscara /24 e no shut. Então, se vocês repararem, são 4 comandos, né? Eu entro na interface, coloquei uma descrição só para ficar organizado, a subinterface e o IP. E do WR para salvar. E agora aqui no meu roteador 3, mesma coisa também, só muda ali o terceiro octeto, ó. Enable conft interface giga 0/1/0.4, enter, description, operação e manutenção, encapsulation .1q VLAN 4 e IP address 100.65.3, que agora é região 3, e 254, que é o gateway, e máscara /24 em formato decimal, no shut e do WR. E exit. Então, acabei de habilitar aqui os gateways que transportam o acesso a SSH aos meus clientes, ao modem do meu cliente. Então eu vou até anotar aqui, ó, que eu tenho até o assinante 64, mas depois disso eu tenho o gateway, que é o 100.65.1.254/24 para a região 1. Para a região 2 seria o endereço 2. E para a região 3, o endereço 3 ali na sequência. Então, 3.254.
Estão todos anotados ali. E aí qual que vai ser a ideia? Lá no modem do meu assinante 1, eu vou criar o SSH e dar esse prefixo aqui, ó. Se ele for da região 1, assinante 1, 100.65, 1.1. Aí 2, 3, 4 e 5, e assim vai. Aqui tem algo importante. Eu tenho que resolver uma questão de rota interna também, ó. Porque se eu fizer o ping aqui, então aqui eu estou no meu computador e fizer o ping lá, ó, 100.65.1.254, ó, ele vai estar destino inalcançável. Então o que acontece? Esses computadores da operação e manutenção, eles têm como gateway a VLAN 4 do multilayer, que é essa daqui. Então eles encaminham para cá. Quando chega um pacote 100.65, o multilayer não sabe para quem mandar. E aí eu vou ter que dizer para ele, ó, se for 100.65.1, você manda para a região 1, que está aqui, ó. Se for 100.65.2, você manda para a região 2, ó. 100.65.3, manda para a região 3. Então eu preciso definir essa rota estática para que eu consiga enviar o acesso remoto. Então é o que eu vou fazer aqui agora, mas 3 rotas estáticas me resolvem isso. Então eu vou fazer aqui na sequência, ó, enable. Vou até deixar aqui só para ficar mais fácil aqui a explicação. Eu consigo diminuir aqui. Aparece os dois ali. Então, ó, eu vou ter que fazer 3 rotas estáticas, ó. Lembrando aqui, eu só vou até mostrar para vocês, ó, se eu fizer aqui o show IP route estático, ele vai me mostrar todas as rotas estáticas que eu tenho aqui, ó. Né? E aí essas daí são as do lado que eu utilizei nos de VoIP lá anteriormente, né, para fazer o dial peer. Então precisa aparecer aqui o 100.65, que é quando surgiu um pacote SSH, tá? Então, ó, conft IP route, ó, primeira rede a 100.65.1.0, que é lá da região 1, e lembrando que a máscara é /24. Ó, então quando vier um pacote para o multilayer da 100.65.1, para quem que ele vai encaminhar? Eu tenho 3 opções, ó, que eu tenho 3 links aqui entre o multilayer e o roteador da região 1. Então eu posso encaminhar para VoIP, para câmera ou para dados. Lembrando que o VoIP tem o menor tráfego e o SSH ocupa muito pouco. Então eu vou jogar para esse VoIP aqui, ó, que é o 223.129, ó. Então quando vier para daqui da operação e manutenção 100.65.1, opa, SSH região 1, ele vai encaminhar para o link VoIP, que tem o endereço 150.100.223.129. Então vamos lá configurar aqui nele, ó. Então a rede 100.65.1, que é da região 1, a SSH da região 1, vai para o endereço 223.129. Primeira rota. Agora eu vou fazer essa mesma lógica aqui para 2. Ó. Quando vier um pacote para 100.65.2, que é o SSH da região 2, eu encaminho aqui para a interface VoIP dessas 3, ó, que seria o 150.100.223.130. Ó. Então eu só vou apertar para cima, ó, 130, só que aqui é a minha rede 2 agora, que é da região 2. Ó. E para a região 3, ó, então se eu quiser aqui para a região 3, ó, que seria o 100.65.3, vai ser aqui a interface VoIP, ó, o 131. Então o 131. Só que aqui agora é a rede 3. Ó. Então, com isso, eu já garanto que agora o meu multilayer, quando vier um pacote, ele encaminhe o SSH para cada região certa. Se você quiser ter uma redundância, né, então ainda a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui na região 1, ó, eu posso encaminhar o pacote 100.65.1 para VoIP e também para câmera, ó, que é o 146. Ó. Aí na região 2 é o 147 e o 3 é o 148. Então, se falhar um link, ainda ele tem o outro. Ó.
Então, o que eu vou fazer aqui, então? Região 1, aqui vai ser o 146, ó. Então, vou ali no final. Aí ele vai ter duas rotas disponíveis. 147 vai ser na minha região 2. E 148 na minha região 3. Mas essas três últimas rotas são opcionais, tá? Não há necessidade aí. Pelo menos uma delas tem que existir, do WR para salvar. Então, se eu vier agora aqui no meu setor de operação e manutenção, ó, e eu fizer o ping aqui, ó, agora ele precisa responder, ó. Respondeu. 10651, que é o roteador, o SSH do roteador da região 1. O 2, que é o da região 2, olha só. Está respondendo também, manda para o multilayer conhece a rota, encaminha para a região correta. E o 3 também. Ó. Então, resolvi a questão aí de roteamento. Agora é só habilitar lá no meu cliente para ver se a gente consegue acessar. Então, vamos seguir a lógica aqui ó, da região 1, lembrando que seria o endereço 10651. Né? Sempre vai começar com isso aí. Então, eu vou aqui ó, na região 1, Aroeiras. Eu vou aqui no meu assinante 1. E ó, a CPE dele aqui não tem nome, né? Quer dizer, tá com esse nome aqui, né? Mas ó, não tem a VLAN 4, ó. Então eu vou criar nela. Então eu vou vir aqui em config, VLAN 4, vou pôr o nome aqui OM e adicionar. Então esse é o primeiro passo. Aí eu vou vir aqui em CLI, ó, vou dar um exit. E aí eu preciso habilitar um IP. Primeira coisa, eu vou ter que informar o default gateway, porque ele é um switch, esse equipamento, esse modem. Então, IP default gateway, o endereço lá do meu gateway ó, da região 1. Então, região 1, 10651 gateway. Lembra que é o que eu configurei na interface de fibra, ó, 254. Interface VLAN 4. IP address 10651, que é da região. Ó, então, olha só. Região 1, assinante 01. Então, aqui o final, aqui é a região e aqui é o assinante. Ó. E a máscara barra 24. E no shut para subir. E um do WR para salvar. Com isso, olha só, eu já consigo, lá do meu provedor, fazer o ping no meu equipamento, mas ainda ele ainda não tem um SSH, né? Mas eu já consigo, por exemplo, aqui, ó, ter conectividade com o meu assinante lá, ó, que seria o 10065, ó, o modem do assinante 1 da região 1. Então ele vai montar a rota ali. Isso vai demorar um pouquinho, porque tem tabela ARP. Deu um timeout ali na primeira. Vamos ver aqui. Primeiro ele é normal perder. Ó, respondeu a partir do segundo. Beleza, ó, já está acessando. Então, ó, ele está acessando. Então, eu já tenho conectividade com o meu modem lá do assinante 1 remotamente. Eu não tenho SSH ainda. O que falta para eu habilitar o SSH? Aquele script que eu fiz nos meus equipamentos do provedor. Mesma coisa, ó. Então, eu vou vir aqui nele. Eu posso até pegar aqui o meu script, ó. E eu vou ter que rodar ele duas vezes, ó. Ctrl C. Vou aqui no meu modem, ó. Paste. 2048. Então ele já gerou aqui. E agora a segunda parte, ó. Então paste, Ctrl V e do WR. Olha só que legal, WR aqui, né? Que eu já estou no diretório padrão.
agora sim eu já consigo acessar o meu assinante lá do meu computador OEM1, ó. SSH, OEM Gustavo, e o IP dele, ó, que é o 100.65.1.1. SSH-L, né? Então, SSH-L, o nome e o IP, ó. E aí ele vai pedir o password, que é o teste 123. Então, dei Enter ali. Ó, eu estou dentro do modem do assinante 1. Aí, por exemplo, se eu quiser fazer aqui um reload, por exemplo. Então, ó, ele vai fazer um procedimento de reboot remoto. Que é um caso clássico aí que a gente tem muitas vezes aí quando a gente tem algum problema, né? Que a gente pede para o cliente, por exemplo, reiniciar o modem, ou você faz remotamente, caso ele não esteja no local, ó. Então, se eu for observar lá na minha região 1, vou fechar isso aqui só. E continuando aqui então novamente, aí eu vou fazer lá para agora o cliente 2 lá da região 2, né? Então a gente vai para Aroeiras, região 2. Então olha só, o mesmo procedimento, né? Então qual que vai ser aí passo a passo, né? Então eu vou vir aqui em config, VLAN, e aí eu vou criar a VLAN 4, com o nome OEM, e aí vou sair dela aqui e fazer na sequência. Então, inclusive, até vamos fazer o seguinte, ó, já vamos fazer aqui um script para eu criar a VLAN, VLAN Database. Aí eu vou colocar aqui VLAN 4 e name OEM e exit. Então, isso eu tenho que fazer na parte inicial do meu equipamento lá. Então, são 3 comandos aqui, ó, para até facilitar a nossa vida aí quando for switch, né? Então, ou o CPE do meu cliente aqui, ó. Então, VLAN Database é o primeiro comando. Para todos, né? Vai seguir esse nome. Aí eu vou cair aqui no VLAN name OEM. Ó, VLAN 4 name OEM. Vou fazer um exit e daí um conft. Ó, então até se eu rodar esse script aqui, ó, vamos fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, paste. Então ele criou lá a VLAN e caiu no config, ó. Na sequência, eu vou ter que dar um IP para VLAN 4. Então int VLAN 4 IP address, olha só, região 1, então vai ser 100.65.1 de região 1, assinante 2, então IP 2, 255.255.255.0 e no shut. Exit aqui novamente. IP default gateway, 100.65, gateway da região 1 é o 1254. Então até vou colocar isso aqui no meu script, ó. Isso aqui eu já posso colocar ali, ó, para ele configurar o gateway. Aqui seria para ele copiar, fazer a interface. Então, interface aqui, ok. O IP e o no shut e exit. O IP, no shut e exit na sequência aí. Já fiz tudo isso aqui de cima, só deixei pronto. Agora eu vou rodar o que está aqui embaixo, ó. Então, Ctrl C. No diretório config mesmo, ó, paste. Enter 2048. E agora na sequência aqui, ó, os parâmetros do SSH. E paste aqui novamente.
E deu Enter ali. Ó. Já salvou com o WR. Então agora lá do meu computador OEM, ó, eu consigo acessar. Vou pegar aqui, por exemplo, o OEM2. Ó. Então vamos lá. SSH-L OEM Gustavo, que é o nome lá que eu configurei SSH. E o IP dele, ó, 100.65 região 1, assinante 2. Ó, já pediu a senha. Teste 1, 2, 3. Ó, eu estou no modem lá do meu assinante 2. Então eu vou salvar aqui. E olha só, até eu consigo, por exemplo, vir aqui na minha região, na região 1, assinante 2. Ó, eu vou fazer um reboot remoto aqui, lá da minha operadora. Ó. Então eu estou conectado nele, lá no meu computador OEM2. Vou fazer aqui um WR para salvar a configuração dele. E o reload, ó. E aí, olha só, ele desligou, reiniciou o equipamento do assinante 2 remotamente, lá da minha operadora. Então essa é a ideia aí. Eu vou fazer aqui, tem mais um assinante na região 1, que é o 35. Então vamos aqui rodar ele também, ó. Vamos já fazer com o nosso script para ficar mais fácil. Apesar que, olha, ele está com o nome padrão, isso aqui não pode, né? Houve um erro na hora de instalar. É o conft hostname região 01 CPE do tipo 1, assinante 35. 35. Agora tá certo aí. Agora ele está com o nome correto. Quer dizer, é região 1, não 01, né? Vamos refazer aqui. E exit. Agora eu vou rodar meu script. Ó. Só que aí eu tenho que adaptar, né? Quem que é a região 1? O gateway está certo. Então isso aqui está correto. Olha só, o assinante é o 35 da região 1. Então ele vai ter que receber o endereço 35 na VLAN 4. Então aqui ele vai criar a VLAN. Aqui vai configurar o gateway, que é o mesmo para todo mundo. E aí dá o endereço. Ó. Então vou fazer aqui um Ctrl C. E vou fazer um paste. Ó, e ele já configurou tudo lá. Na sequência, vou gerar aqui o SSH, ó, com nome e senha. Então, aqui 2048. E aqui o SSH. Ó. Então, o script ele facilita muito esse trabalho em vez de ficar digitando. E ele já salvou, que está no meu script. Então, se eu for lá no meu computador da rede de operação e manutenção, ó, aí pode ser 1, 2 ou 3. Então, vou colocar aqui. Então vamos lá. SSH-L OEM Gustavo. E o endereço dele, ó, 100.651, que é a região 1, assinante 35. Pediu a senha. Teste 1, 2, 3, ó. E ele já está lá no modem do assinante 35 da região 1. E um exit aqui. Então, salvar isso aqui. Então, a região 1 já estou com acesso remoto. Região 2, 3, 2 e 3, mesma ideia. Ó. Eu vou aqui na região 2. Eu vou habilitar aqui o assinante 1. Né? Então, ó, região 2, assinante 1. Agora eu vou simplesmente rodar o meu script. Ó. Só que eu preciso saber os meus parâmetros de rede. Né? Então, olha só. O gateway agora é região 2. Então, o gateway é 2. Ele é o assinante, ó, região 2. Ele é o assinante 1 da região 2. Então, vamos lá. Ó. Ctrl C. Ó, estou aqui, ó, região 2, assinante 1. Enable.
paste, ó. Criou os parâmetros de IP. Ctrl C aqui. Paste a chave RSA e o SSH. Então, paste novamente e ele já vai salvar. Então, já habilitei aí no assinante 1 da região 2. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para o assinante 2 da região 2. Ó. Então, vamos lá em CLI. Então, ó, a primeira coisa, o gateway é o mesmo, 2254, região 2. Agora ele é o assinante 2 da região 2. Ó. Então, seria o IP da Vila 422. Então, vamos aqui. Enable. Rodei o meu comando aqui, ó. Agora vou rodar os dois próximos. 2048. E aqui os parâmetros lá do SSH. E já salvou também. Então já habilitei no 1 e 2. Existe aqui um assinante 39 e um 51. Então vamos lá fazer para ele. Ó, tá com o nome padrão, isso aqui não pode, né? Então conft hostname, região 2, CPE do tipo 1, assinante, esse é o 39. E exit. Tá, agora tá com o nome correto. Então vamos lá adaptar meu script. Ó. VLAN 4, ok. Gateway da região 2, tá ok. Ele é o assinante 39 da região 2, ó. Então 239, ó. Ctrl C, copiar e colar aqui, ó. Habilitou o IP do meu modem. (2048), a chave é RSA e o SSH. Paste aí novamente e já salvou, né? Que o meu script já faz ali com o WR. E o assinante 51 também, né? Que acho que deve estar com o nome padrão também. Vamos só corrigir isso aí, ó. Isso, não é um conft hostname, região 2, CPE tipo 1, assinante 51. E exit. E aí vamos para o meu script, ó. Região 2, o gateway está certo. O assinante agora não é o 39, é o 51. Só isso que eu preciso mudar, ó. Então, paste aqui para rodar, primeira parte, agora a chave é RSA, daí é 2048. E por último aqui, o SSH. Já salvou aqui. Então, habilitei em todos os meus assinantes da região 2, que é a Lamandas aí no meu caso. Então, eu vou lá no meu provedor, ó, e vou tentar acessar eles aí. Vou pegar aqui o primeiro computador mesmo. Então, ó, região 2, assinante 1, ó. Se ele pedir o password é porque já tem conexão, ó. Teste 1, 2, 3. Ó, já estou ali no modem do assinante 2, exit. Saiu um T a mais aí. Agora tem que esperar aqui. Ou Ctrl Shift F6, mas aqui pode dar problema que eu estou usando para gravar. Tá, eu vou lá no assinante 2, então, enquanto eu estou no outro computador aqui, ó. Assinante 2 da região 2, ó. Teste 1, 2, 3.
Ó, acessou. Exit. Vamos para o assinante 39, que era o que eu tinha habilitado lá. Teste 1, 2, 3. Deixa eu ver se eu não digitei errado aqui. Acessou isso, eu tinha digitado errado a senha. Exit. E o assinante 51, ó, da região 2. Essa é a vantagem de padronizar os IPs, né? Teste 1, 2, 3. Tá aqui pesando bastante já. Ó, acessou também. Então, a princípio aqui já está funcionando a minha região 2. E aí, para finalizar, vou ter que ir lá na minha região 3. Só fechar aqui. Só que o procedimento é o mesmo, né? Então, o que vai mudar basicamente aí é o endereço IP, que agora seria o 3. O resto é só rodar o script aí. Então, eu vou aqui na minha região 3. Vamos lá, região 3, modem 1. Bom, ele já está com o nome correto. Então, é só eu adaptar agora aqui, ó. Então, agora o gateway da região 3 é o 3254 e é a região 3 e aqui ele é o assinante 1, ó. Então, 31. Então, vamos lá, paste. Chave RSA. 2048 e o SSH. Então, 3 blocos aí de script, já faz tudo aí. WR para salvar. Então, já habilitei no assinante 1. Vamos aqui para o assinante 2, ó. Mesmo procedimento, só muda o endereço, que agora seria o região 3, assinante 2, então 32. Ó, tá sem o nome, padrão. Então, conft hostname, região 3, CPE do tipo 1, assinante 02. E exit. E agora eu vou rodar aqui os meus parâmetros. Olha, é o 32. Ó. Então, Ctrl C. Habilitei a VLAN. Agora vem aqui a chave RSA. (2048) e aqui o usuário. E ele já salvou. E aqui tem mais o assinante 64, que seria o último, então a gente vai habilitar ele também. Aí já ficam aqui todos configurados. Mesma coisa, ele não está com o nome padrão, né? Então, enable conft hostname região 3 CPE 1 assinante 64 e exit. E aí vamos lá, ó, gateway 3, aqui 64. Paste. Chave RSA 2048. E para finalizar aí, os parâmetros SSH. Paste aí e do WR para... já salvou, né? E aí com isso eu consigo também acessar lá do meu setor de operação e manutenção. Então vamos aqui no primeiro computador.
Deixa eu dar um exit aqui que eu estou num outro equipamento. Então vamos lá. Região 3, assinante 1, ó. Então, sempre vai demorar um pouquinho aqui que está pesado. Isso. Teste 1, 2, 3. Ele vai acessar. Ó, acessou. Exit. Assinante 2 lá ali da região 3. E acho que tem o 64 ali, que foi o último que eu configurei. Ó. Teste 1, 2, 3. Autenticou e acessou. E o 64 aqui, ó, da região 3. Teste 1, 2, 3. E acessou também ali, ó. E exit. Então todo mundo, agora eu consigo fazer a gerência remota aí dos meus modems, dos meus equipamentos, tudo isso de dentro do provedor, né? Então isso é fundamental para suporte técnico. Uma dica, essa CPE genérica, então eu já posso aqui deixar nela habilitado, ó, algumas coisas. Claro que dependendo da região vai mudar o gateway padrão e tudo mais, né? Mas ó, eu já posso deixar aqui habilitado pelo menos essa parte aqui da VLAN 4. Conft. Tem que ser aqui mesmo. E do WR aqui. O restante eu não consigo fazer, porque aí depende o hostname da região, os IPs também dependem da região. Aí eu vou ter que rodar toda vez que eu for habilitar, fazer uma pré-configuração do meu equipamento. Então essa é a ideia aí da aula de hoje. Com essa ideia do CGNAT, o objetivo aí da nossa próxima aula vai ser criar uma rede Wi-Fi aberta ali na praia, né? E aí a ideia é fornecer um CGNAT para o meu cliente também. Então nos vemos numa próxima e tchau.